porque meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Fala comigo. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo. Agora. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, aleluia. Quebra minha vida e me faça-se novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Peça para ele nesta noite. Eu quero ser, aleluia, Senhor amado, como um vaso nas mãos do... Irem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Aleluia, Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhe: O que vocês querem que eu faça? E eles responderam: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Aleluia. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles, e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, é nesta passagem aqui, Glória a Jesus. nessa passagem aqui, Jesus estava passando e uma grande multidão o seguia. Então, significa que bastante gente estava atrás de Jesus, bastante gente queria cura, queria milagre. Aleluia. Mas à beira do caminho haviam 2 cegos e eles também estavam precisando de um milagre. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Então já começo te falando que não importam quantas pessoas precisam de milagres, precisam de curas, se tu está à beira do caminho, se tu está buscando Jesus, Ele vai suprir a tua necessidade. Aleluia. Oh, glória, aleluia. E aí, caminhando naquele trajeto e a multidão correndo atrás de Jesus, os 2 cegos começam a gritar. E eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa que diz aqui. 2 cegos estavam à beira do caminho e quando ouviram falar de Jesus, que Jesus estava passando, puseram-se a gritar. Então, eles Aleluia. ouviram que Jesus estava passando e puseram-se a gritar. O que eu quero te dizer com isso? Que eles eram cegos, eles não enxergavam, mas eles ouviram e eles puseram-se a gritar. Eles não podiam ver, mas eles podiam ouvir e eles podiam falar. Aleluia. Oh, glória, aleluia. E muitas vezes a forma que Deus vai suprir as tuas necessidades é através daquilo que tu já tem, aleluia. Eles não podiam ver, mas eles podiam ouvir e eles podiam falar. E eles usaram aquilo que eles tinham, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Eles poderiam ficar ali à beira do caminho em silêncio, esperando que Jesus olhasse para eles e se oferecesse para curar eles. Mas não, eles assim que ouviram, já colocaram em prática e puseram-se a gritar, aleluia.
Glória a Jesus. Aleluia. Então eu quero te Senhor. dizer que a forma com que as tuas necessidades vão ser supridas é com aquilo que já está nas tuas mãos, aleluia. Glória É a com Deus. aquilo que tu já tem, só que tu precisa colocar em prática, aleluia, aquilo que já está nas tuas mãos. Essa semana eu estava falando sobre a multiplicação que Deus fez dos pães e dos peixes no Instagram. E aí nessa passagem também se refere ao que nós já temos nas mãos, aleluia. Aleluia. Os discípulos estavam ali com uma grande multidão e aquela multidão estava ansiando de comida, eles precisavam de comida, de alimento, de bebida. E aí eles falaram assim para Jesus: Senhor, vamos mandar embora a multidão, porque já estão necessitando de comida. E aí Jesus olhou para eles e falou assim: por que vocês querem mandar embora eles? Deem vocês mesmos algo para que eles comam, aleluia. Oh, E glória. os discípulos falaram assim: mas nós só temos 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus pegou aqueles 5 pães, pegou aqueles 2 peixes, deu graças a Deus e ele multiplicou aquilo que eles já tinham, aleluia. Aleluia. Jesus não pegou algo do zero e transformou em uma grande multiplicação. Ele pegou aquilo que eles já tinham, aquilo que já estava nas mãos deles. Glória a Aqueles Jesus. 5 pães e aqueles 2 peixes se multiplicaram. E a multidão comeu e os discípulos comeram e ainda sobraram 12 cestos cheios. Aleluia. Aleluia. Então Jesus. aquilo que já está nas tuas mãos, além de alimentar a ti, também vai alimentar aqueles que estão ao teu redor. Aleluia. Glória a Contanto Deus. que tu não olhe para isso como pouco, como miséria, aleluia. Aleluia, Contanto que tu glória. valorize aquilo que já está nas tuas mãos. Porque aparentemente parece pouco, só 5 pães e 2 peixes, não é? Mas para Deus já é muito, aleluia. Para Deus já é muito aquilo que está, porque foi Ele que te deu. Aleluia. Qualquer coisa que tu tenha hoje aí nas tuas mãos, foi Ele quem te deu, aleluia. Glória a Jesus. E a palavra diz que se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito, Ele nos coloca, aleluia. Aleluia, Jesus. Só que nós temos muitas vezes a tendência a achar que se é pouco, então não serve para usar, vou esperar Deus me dar mais. Não. Na parábola dos talentos também diz isso, que a um Deus deu 5, a outro 2 e a outro 1. Aleluia. E aquele que tinha 5 podia olhar, é só 5, então eu vou deixar aqui guardado. Não, ele foi lá, ele multiplicou aqueles 5 e se tornaram mais 5. E aquele que ganhou 2 também foi lá, multiplicou aqueles 2. E o que ganhou 1, como ele olhou e achou que era pouco, assim como os discípulos estavam querendo fazer só 5 pães e 2 peixes, aquele que ganhou 1 talento, ele foi lá e ele enterrou aquele talento. Aleluia, Jesus. Então, além dele já ter pouco, ele ainda enterrou aquele pouco, serviu para nada, absolutamente nada. E o Senhor disse: servo mau e inútil, por que tu enterrou? Então eu teria pegado o teu talento e dado para aquele que tinha 5, porque daí ele ia multiplicar o talento. Aleluia, Então o Senhor está te falando nessa noite que aquilo que está nas tuas mãos já é o necessário, aleluia, para multiplicação. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Assim como aquele cego ali, ele não podia ver, mas aquilo que ele tinha, que era ouvidos para ouvir, que Jesus estava usando, e boca para gritar, sei que filho de Davi tem compaixão de mim, ele usou aquilo que já estava na capacidade, deles, porque eram os 2 cegos. Aleluia. Eles usaram aquilo que já estava diante deles. Então o Senhor está dizendo para a tua necessidade, ela se fortalecer, ela se curar, se é uma enfermidade, como era o caso deles, ou se é algum problema financeiro, ou se é uma situação na tua família. Eu não sei qual é a necessidade que tu está passando, mas eu quero te dizer que já está nas tuas mãos, aleluia, aquilo que tu precisa. Aleluia, Já está dentro Jesus. de ti muitas vezes. Talvez é um medo que tu tenha alimentado dentro de ti, mas eu quero te dizer que já está dentro de ti a coragem que tu precisa, aleluia, Oh, glória. para enfrentar aquilo que tu precisa enfrentar. Amém, Jesus. Já Glória a está Jesus, dentro aleluia. de ti, já está contigo, aleluia. Amém, Jesus. E aí Glória a então, Jesus. quando eles puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Prestem atenção aqui, a multidão os repreendeu para que ficassem quietos. A multidão repreendeu, mas eles gritavam ainda mais. Oh, Eu quero te aleluia. dizer que já é difícil, né? Como nós estávamos falando aqui, tu realmente olhar para aquilo pouco que tu tem e colocar em prática. E ainda quando eles tiveram a coragem de usar aquilo que eles tinham, a multidão veio e repreendeu eles. Aleluia. Muitas vezes aqueles que estão ao teu redor, eles não vão te apoiar. Eles ainda vão te repreender como essa multidão aqui fez. Mas eu quero te dizer para te marchar, aleluia. Aleluia. Porque tu não precisa de pessoas que estão ao teu redor. O próprio Deus já vai adiante de ti. Aleluia.
Aleluia, Jesus. É o Senhor quem peleja por ti. Muitas vezes a multidão vai recuar, ela não vai te apoiar, ela não vai entender até o porquê que esses dois cegos estavam gritando, o que eles querem. A multidão gritou porque a necessidade não era neles, não eram eles que estavam sofrendo. E só tu conhece as tuas dores, só tu conhece, na verdade, também os teus sonhos, os teus propósitos. Então não olha para a multidão, aleluia, porque muitas vezes ela vai tentar te parar, te criticar. Aleluia. E ela vai te impedir de seguir o propósito. Glória. Quando o povo saiu do Egito, eles estavam marchando em direção à Terra Prometida. E aí o Moisés já tinha na mente dele que ele tinha que guiar aquele povo e que eles iam chegar em direção à Terra Prometida. Aleluia. Mas quando eles estavam indo e eles viram que os egípcios estavam atrás e que o Mar Vermelho estava na frente, o povo começou a ficar apavorado e começou a reclamar para Moisés assim: será que não tinha túmulo lá no Egito pra gente ficar lá e morrer lá? Só que lá era um lugar de escravidão, não era lá que o Senhor queria que eles ficassem, o Senhor queria que eles avançassem, aleluia. Aleluia, O Senhor não quer que tu Jesus. fique em um estado de escravidão, que tu fique parado, Ele quer que tu marche. Glória a Deus, aleluia. E aí o Moisés começou a perguntar para Deus: o que eu faço agora? Porque a multidão começou a oprimir ele. Então eu quero te dizer que se o Senhor já falou contigo, não dá ouvidos à multidão, tu já sabe o que tu precisa fazer. E o que Moisés tinha na mão era aquela vara, e o Senhor disse: estende a vara que já está aí na tua mão. Aleluia. E quando ele Oh, estendeu glória. aquela vara, o Mar Vermelho se abriu, aleluia. Glória a Jesus, aleluia, Jesus. Ele não tinha um navio, ele não tinha um iate, aleluia. Ele não tinha grandes coisas, mas ele tinha uma vara nas mãos. Aleluia, E com essa Jesus. vara ele estendeu e o mar se abriu, aleluia. Oh, glória. Porque se dependesse da multidão, eles queriam ficar lá atrás, só que o Senhor não nos fez para ficar lá atrás, Ele não nos fez para recuar. Aleluia, Jesus. Ele nos fez para marchar. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Quando foi com Noé também, Noé era um homem comum, vivia uma vida comum. E aí o Senhor simplesmente disse para ele: agora tu vai construir uma arca. Oh, glória, aleluia. E aí ele teve que deixar de ter uma vida comum para começar a construir uma arca. E quando ele estava construindo aquela arca, ela ficou pronta e o Senhor disse: agora tu vai pegar toda a tua família e tu vai entrar dentro desta arca. Aleluia, Jesus. E ele entrou, e quando ele estava se adaptando a ficar dentro daquela arca ali, quando já estava ficando confortável na zona de conforto, o dilúvio passou, cessou, e aquela arca que ele demorou anos e anos e anos, a gente olha como se fosse 1, 2, mas foram anos construindo, depois dias e dias dentro dela. Quando tudo isso passa, o Senhor diz: agora deixa a arca para trás. Aleluia, E agora, a Jesus. partir de ti, eu vou fazer uma aliança e o repovoamento do povo. Glória Tudo a vai começar a Jesus. partir de ti. Então foram várias fases que ele precisou passar. Uma fase de sair de uma vida comum, depois de construir uma arca, de viver na arca, de deixar a arca para trás. Aleluia. São fases que nós precisamos passar, aleluia. E quando ele estava construindo aquela arca, a multidão, que não via chuva, porque na época dele não chovia há muito tempo, começou a zombar dele. E dizendo: para que tu está construindo uma arca se não chove? Mais uma vez a multidão tentou paralisar aquilo que Deus falou para fazer. Aleluia. Aleluia. Por isso que tu Glória. não pode dar ouvidos à multidão. Se Deus já colocou no teu coração, se Ele já falou na tua mente, é para te ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Aleluia, Não é Jesus. para te ficar paralisado, porque se ele tivesse ouvido a multidão, ele teria ficado ali no início, na vida comum de agricultor. Aleluia, Jesus. Mas ele pegou e começou a construir algo que ele nem sabia, só que o Senhor deu todas as instruções. Se vocês olharem lá em Gênesis, o Senhor deu exatamente as medidas da arca, como deveria ser construída, quantos andares, as janelas. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele não vai te desamparar, aleluia. Se Ele manda tu marchar, se Ele manda tu fazer alguma coisa, Ele vai na tua frente, Ele vai te instruir aquilo que tu precisa fazer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas é preciso que tu pegue aquilo que Ele já te falou para fazer, aquele pouco que tu acha que tu tem, assim como esses dois cegos só ouviam e falavam. Tu pega isso que tu já tem e obedece à voz do Senhor e vai adiante e não dá ouvidos às críticas, aleluia. Não deixa a multidão te parar, como eles queriam fazer aqui com os dois cegos. A multidão repreendeu para que eles ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais, Oh, glória a aleluia. Deus, aleluia. Querem ver um outro exemplo de como a multidão muitas vezes vai tentar te parar? Em Lucas 19 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão.
Aleluia. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em tua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu-o com grande alegria. Todo o povo que ouviu isso começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Vocês prestaram atenção aqui? Zaqueu, ele queria saber quem era Jesus. Quem era Jesus? Ele queria ver Jesus. Só que a multidão começou a impedir. Primeiro porque ele já era de baixa estatura. Então ele já tinha que lutar contra aquele monte de gente que estava ali para ele conseguir enxergar Jesus. Aleluia. Talvez tu tenha que fazer um esforço a mais. Talvez aquilo que tu tem nas tuas mãos hoje seja realmente pouco, seja realmente difícil, mas se tu fizer um esforço a mais, o Senhor vai te recompensar, aleluia. Aleluia, Jesus. Talvez tu tenha que fazer esse esforço a mais, então ele teve que subir numa figueira para conseguir ver Jesus. Só que quando ele subiu lá e ele fez todo esse esforço, Jesus olhou e disse: Zaqueu, desce daí porque hoje me convém jantar em tua casa. Aleluia. Quando Jesus honrou ele, Jesus viu que ele estava ali fazendo aquele esforço e disse: desce daí. Quando ele desceu, aí a multidão começou a se queixar e dizer assim: o que ele está indo fazer na casa de um pecador? A multidão queria dizer quem era mais santo e quem era menos santo, quem era pecador, aleluia. Só que quem sonda os corações é Deus, aleluia. É Ele quem conhece o teu coração, é Ele quem te vê no secreto, é Ele quem te conhece no dia a dia. Então não ouve a multidão, aleluia. Aleluia, Jesus. Quando Davi estava dançando feliz que ele tinha vencido uma guerra com muita alegria, diz que a mulher dele, a Mical, estava dentro do palácio olhando pela janela e começou a repreender ele. O que é isso, um rei dançando em meio ao povo? Mas ele estava dançando com a alegria do Senhor. Muitas vezes as pessoas não vão entender aquilo que tu está fazendo, mas eu quero te dizer, às vezes até os mais próximos de ti, assim como a Mical, que era a esposa do Davi, ela não entendeu aquilo que ele estava fazendo, mas era a alegria do Senhor que estava nele, aleluia. Mas permanece firme no Senhor, não dê ouvidos para a multidão. Permanece firme. Vocês sabem que por causa desse desprezo que a Mical fez para Davi, depois ela não pôde ter filhos. E como a gente sabe, naquela época, não ter filhos era a pior coisa do mundo para as mulheres daquela época. Então não aconteceu o pior daquela época para ela, porque ela desprezou aquele a quem Deus queria honrar, aleluia. Tome muito cuidado para te não desprezar aqueles a quem Deus quer honrar. E também para quando as pessoas te desprezarem, tu fechar os teus ouvidos, fechar os teus olhos e apenas seguir em frente, confiando no Senhor, aleluia. Porque é Ele quem te honra, aleluia. Tu não precisa de honra, como a gente canta aquele louvor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A nossa glória é fazer com que o Senhor seja conhecido nas nossas vidas. E a palavra diz que é pelos frutos que nós vamos ser conhecidos. Então, te permanece em silêncio, permanece servindo ao Senhor, aleluia. Não manda indireta para ninguém, não fala para ninguém nada, mas permanece firme no Senhor, porque é Ele quem conhece o teu coração. E é Ele quem vai te honrar. Olhem o que Jesus disse para aquela multidão quando eles criticaram por que Jesus estava indo jantar na casa de um pecador. Zaqueu levantou e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar o que havia se perdido. Aleluia! O Filho do Homem veio buscar aquilo que havia se perdido. Não aquele que se acha santo, não aquele que se acha perfeito, mas aquele que havia se perdido, aquele que realmente reconhece os seus erros. Para finalizar, eu só quero te dizer uma coisa. O que aconteceu quando esses 2 cegos que nós estávamos falando foram curados? Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos, e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Para finalizar, eles o seguiram, eles tiveram o milagre que eles queriam. Eu quero te dizer que tu vai ter a tua necessidade suprida. Sim, tu vai ter a tua necessidade suprida. O Senhor vai dar aquilo que tu precisa. Mas que tu não esqueça dele depois que isso acontecer.
Ele já está te avisando agora com antecedência. Não esqueça dele quando as tuas necessidades forem supridas. Aleluia. Porque muitas vezes nós temos a tendência a pedir, pedir, pedir. Quando o Senhor dá, nós esquecemos dele. Nós se agarramos àquilo que ele deu. Mas ele quer que tu se agarre a ele e não aquilo que ele pode te dar. Aleluia. A Bíblia diz que os 2 cegos foram curados da visão, mas eles o seguiram. Aleluia, Jesus. E também quando Jesus foi jantar na casa dele, houve ali uma transformação. Ele realmente era um pecador, ele realmente extorquia as pessoas, ele realmente roubava. Mas ele devolveu 4 vezes mais. Então que quando Jesus se aproximar de ti, que quando ele fizer a transformação que é necessária na tua vida, tu tem uma mudança de vida, tu vive uma conversão verdadeira. E tu não te esqueça quem é que fez o milagre na tua vida, aleluia. Que tu não te apegue ao milagre, mas que tu te apegue ao Jesus do milagre, amém? Essa é a palavra nessa noite. O Senhor vai suprir as tuas necessidades, mas que tu não esqueça que foi Ele. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos cantar um louvor agora. Fecha os teus olhos aí na tua casa. Aleluia, Jesus. A voz do povo, as pessoas aí fora dizem que a voz do povo é a voz de Deus, irmãos. Não é. A voz do povo é a voz do povo, a voz de Deus é a voz de Deus. Amém, aleluia. O povo fez muitas escolhas erradas, a Bíblia relata. A vontade de Deus é uma e a do povo geralmente é outra. Geralmente a voz do povo é contrária à vontade de Deus. E é isso que nós vamos cantar agora. Nós não temos que agradar os homens, nós temos que agradar a Deus. Palavra muito forte, amados. Quem quer te parar muitas vezes é o povo. E as pessoas que tu ama, as pessoas que mais tu espera que te ajude são as que vão te vaiar, como fez a mulher de Davi. Mas uma coisa eu te digo para ti, não para. Não para porque o Senhor é contigo nesta noite. Aleluia. Cante conosco aí. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Glória.
Aleluia. A graça do Senhor nos basta, amados. Amém. Aleluia. Com Deus, nós somos maioria em qualquer coisa que nós for fazer. Deus, quando ia atravessando o povo pelo deserto, Deus se irou com a murmuração do povo e disse para Moisés: Moisés, tu vai para esse povo que eu não vou mais. Moisés, muito inteligente, disse: não, Senhor, se tu não ir conosco, se a tua presença não ir conosco, nós também não saímos daqui. Então Deus disse: tá bom, então, Moisés, então eu vou ir com vocês. Amém. Novamente. Aleluia. Moisés era inteligente, ele sabe que o que a gente não pode perder é a presença de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Podemos perder qualquer coisa nessa vida, menos a presença do Senhor. E com o Senhor, nós somos mais do que vencedores. Amém? Vamos orar e despedir essa live, então. Paizinho amado, Pai Santo, obrigado, Paizinho amado, por esse momento que tu esteve aqui conosco também. Eu tenho certeza que tu esteve no lar dos teus filhos, Pai, falando conosco, Pai. Ah, Senhor amado, consolando os corações aflitos e angustiados, Pai, dando uma direção para quem está sem direção, para quem não sabe o que fazer, para quem está num vale de decisão, Paizinho amado. Eu tenho certeza que a Tua palavra nos dá direção, Pai. Oh, Paizinho amado, a Tua palavra nos instrui, Pai. As Escrituras diz que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Pai, e nós cremos nisso, Pai. Então nos ajuda, Paizinho amado, a confiar na Tua palavra verdadeiramente, Pai, e saber que Tu sempre tem o melhor para nós, Pai. Obrigado por tudo, Paizinho amado. Sê conosco, sê com Teus filhos, Pai, e que nós possa, Pai, ter uma sexta-feira maravilhosa, um fim de semana maravilhoso, continuando Te adorando, Te louvando, Pai. E tudo que nós temos nessa vida, Paizinho amado, seja para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado por tudo, Paizinho. Amém. Nome E de amém. Jesus. Amém, queridos? Amém. Fiquem na paz de Deus. Até quinta-feira, a próxima live. E domingo temos o culto presencial na Igreja Jesus e Amor. Beijo para vocês. Amém. Amém. Vou fechar aqui também, filha.